Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sarenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde. O Bernardo, tinha aquela frase do ministro Teori Zavascki dizendo que tem certos casos de corrupção que você vai analisando, você puxa uma pena, vem uma galinha inteira. Aí parece ser este caso do INSS, né? Do fraude no pagamento de aposentadorias e pensões, né? Hoje uma nova fase aqui da Polícia Federal e prenderam o ex-presidente do INSS, quem era presidente do INSS na ocasião das fraudes, né? Pois é, o Alessandro Stefanuto, ele que foi indicado já no governo Lula, Sardenberg, e esteve na presidência do INSS entre 2023 e meados de 2025. Agora, essa operação, ela está desvendando um esquema que é mais extenso. Ele é um esquema que começa lá atrás, no começo do governo Jair Bolsonaro, em 2019. Portanto, olha só o período em que os aposentados foram sendo lesados, de 2019 até 2025. São quase 6 anos aí de roubo do dinheiro dos aposentados, que estavam sendo descontados indevidamente no seu contra-cheque. Eles não tinham autorizado essa contribuição, que saía a título de contribuição associativa. Isso. E o que a Polícia Federal está desvendando, já desde o começo dessa operação, é que essas contribuições, na verdade, estavam indo para o bolso de lobistas, de malandros, enfim, de gente que estava tomando dinheiro dos aposentados sem dar nenhum tipo de contrapartida, seja em assistência médica, enfim, em apoio a esses aposentados. Eles estavam vendo o dinheiro ir embora, muitas vezes sem ser avisados, sem ser comunicados, e esse dinheiro caía aí no ralo da corrupção. O principal alvo dessa quinta-feira, Sardenberg e Nadégia, foi, de fato, o Alessandro Stefanuto. Ele era indicação do ex-ministro Carlos Lupe. Eu ainda não consegui falar com o Lupe, mas ele era o ministro da Previdência e caiu no começo desse escândalo, né? Foi demitido pelo presidente Lula, justamente porque ele resistiu, o Lupe, a demitir o Stefanuto. Chegou a dar declarações, confiava muito no Stefanuto, que era uma pessoa que gozava da plena confiança dele. E o que a Polícia Federal está argumentando, e por isso houve o mandado de prisão, é que o Stefanuto, além de não ter feito nada lá atrás, quando foi avisado do esquema, ele agora seria suspeito de tentar, de certa forma, interferir ou embaraçar as investigações. E por isso, esse mandado de prisão preventiva que foi assinado pelo ministro André Mendonça, do STF. Agora, tem um outro alvo importante, Sardenberg e Nadégia, na operação de hoje, que é o ex-ministro José Carlos Oliveira. E ele foi ministro de Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro. O Oliveira foi alvo de busca e apreensão, hoje cedo pela Polícia Federal, e vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Portanto, ele não é preso, mas ele passa a ser monitorado pelas autoridades. E aí uma coisa curiosa, o ex-ministro, ele mudou de nome. Ele agora se chama Ahmed Mohamed Oliveira, e não mais José Carlos Oliveira. Mas, enfim, imagino que isso tenha algum tipo de motivação religiosa. Muitas pessoas, de fato, mudam o nome, né? O Cassius Clay virou Muhammad Ali, mas a operação não tem nada a ver com religião. A operação tem a ver com suspeita de corrupção, e é por essa razão que o ex-ministro do Bolsonaro também passa a ser monitorado pelas autoridades. Pesquisei, se converteu ao islamismo mesmo, conforme era de se imaginar. Exato, Nadégia. Agora, foi uma operação muito grande a dessa manhã, e a gente que já não está mais acostumado com tantas operações da PF quanto no passado, né? Imagina, foram 14 estados, mais o Distrito Federal, um total de 10 mandados de prisão e outros 63 mandados de busca e apreensão. E o que a gente pode tirar disso tudo? É que, dessa vez, parece que a operação sem desconto, né, que combate essas fraudes do INSS, ela está começando a chegar no andar de cima. Ou seja, está começando a chegar em personagens que eram, de fato, dirigentes do aparelho de Estado, da Previdência Social,
durante o período dessas fraudes. Então, hoje, um ex-ministro com tornozeleira, um ex-presidente do INSS preso, e vamos ver como é que vai ser o desdobrar disso e se vai chegar em algum momento a outras autoridades que ou participaram por ação ou participaram por omissão desse escândalo que, eu insisto, é gravíssimo porque toma dinheiro do bolso dos aposentados. Gente que depende dessa grana para fechar as contas do mês, para pagar a comida, para pagar o aluguel, e que estava sendo lesada por uma quadrilha essa que começa a ser desbaratada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. E tem o outro lado da história, né, que são os dirigentes dessas associações, né, que estão na origem da fraude, né? Exatamente, Sardenberg. E esses são também muito numerosos entre todos esses mandados de prisão e de busca e apreensão que eu me referi. A gente ainda não tem, eu pelo menos não tenho ainda uma lista completa de todos os alvos dessa operação da quinta-feira, mas a gente sabe que a CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, ela já tinha verificado suspeitas de desvios por parte de mais de 20 associações. Né? Isso numa fiscalização feita de amostragem. Ou seja, era uma grande cadeia de corrupção. Ela começava no Estado, né, no aparelho de Estado da Previdência Social, mas ela se estendia também por essas associações, muitas vezes de fachada, que estavam tomando dinheiro dos aposentados, e também, isso é importante, Sardenberg e Nadédia, por advogados e lobistas, que estavam participando também desses desvios. O ouvinte deve se lembrar que, na primeira fase dessa operação, a Polícia Federal apreendeu uma série de carros de luxo, apreendeu Ferrari, apreendeu quadros valiosíssimos, e era justamente de lobistas e advogados que, segundo as investigações, estariam também embolsando uma parcela do dinheiro desses aposentados. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Até a semana. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Tchau.